no século XVI, dá para você imaginar o que está acontecendo. Né? Século XVI, expansão da Europa, não é isso? Então, mares nunca antes navegar. Eu quero dizer que nós estamos vivendo num mundo hoje, cujos problemas são de tal ordem, que fosse como se nós estivéssemos vivendo numa época, num continente, num mundo que nunca foi navegado. Estou pegando Camões como metáfora. O que eu quero dizer com isso? Para que servem nossos mapas cognitivos? O que são nossos mapas cognitivos? A nossa capacidade de interpretar o mundo. Para que serve se o mundo que a gente está vivendo é um mundo que nós nunca navegamos? Para que serve um mapa num mar que você nunca navegou? O que eu quero dizer com isso? Que o pensamento crítico também está em crise para poder oferecer horizonte de sentido para a vida diferente. Entende? Eu não vim aqui para fazer pregação, eu vim aqui para dizer que nós estamos vivendo um momento que exige ousadia teórica, intelectual e política. Né? Quando se vê, já não se dá mais para os pilares desse sistema mundo que a gente vive, capitalista, machista, racista, né? E de dominação da natureza, são 4 pilares fundamentais. Já não é mais fácil dominar as mulheres como foi no passado. Esse é um dos pilares do sistema. É um dos pilares do sistema. Já não é mais fácil dominar negro e índio como no passado. Continuam fazendo, mas não é tão fácil, estão gritando, não é isso? Não é? Portanto, e dominar também a natureza já não é tão mais fácil. Não é isso? Isso não quer dizer que o sistema não necessite disso para se reproduzir. Não é? Porque o cerne desse sistema que a gente vive é uma ideia que para nós seria, até pouco tempo, era a solução. Né? É a ideia de dominação da natureza. E todos os que são dominados são assimilados à natureza. A mulher é dominada por quê? Porque a natureza é inferior, não pensa, não é racional. Então, a gente naturalizou a dominação. Porque a sociedade que a gente vive aceita a dominação da natureza. E você, para dominar a natureza, qual é a condição para você dominar a natureza? Primeiro, você não se considerar parte da natureza. Porque se eu sou parte da natureza, quem é que vai me dominar? Por exemplo, a maior parte dos povos indígenas e populações afro-camponesas que eu conheço, nenhuma delas tem uma palavra para designar a natureza. Então, dizer que índio defende a natureza é uma dupla ofensa aos índios. Eles não têm palavra para dizer natureza. Por quê? Simplesmente eles não têm uma palavra que separe natureza de homem. Eles não têm palavra para dizer duas coisas. A palavra Pachamama, por exemplo, que alguns traduzem como natureza, pelo amor de Deus, não façam mais isso. Natureza é a fonte de toda a vida. Fazem parte as plantas, os bichos, os animais, os espíritos, a água, a montanha, os insetos, tudo faz parte da Pachamama, é fonte da vida. E, aliás, para quem não sabe, Pacha, em Quichua e Aymara, significa espaço-tempo. Ou seja, eles não têm uma palavra para espaço e outra para tempo. Eles já estavam na física quântica há muito tempo. É espaço-tempo. E mama é madre. Então, a madre do espaço e do tempo. E a gente acha que eles são inferiores. Eu tenho um físico, Aymara, com doutorado em Cambridge, que ele diz que hoje é possível conversar com os físicos ocidentais. Que os físicos ocidentais com a física quântica chegaram no nível do pensamento Aymara. Porque eles nunca tiveram, por exemplo, uma palavra para indivíduo, como a ciência ocidental tem. Por exemplo, tudo é o indivíduo, a molécula, o átomo, é isso? O indivíduo na sociologia, o átomo na física, a molécula na biologia. Tem sempre a unidade indivisível da matéria. Detalhe, no mundo andino, não tem uma palavra para indivíduo, porque tudo é relação de relação. O mundo é relação de relação. Isso é Maturana e Varela, isso ao mesmo tempo é um outro tipo de episteme, um outro tipo de pensamento, que me faz lembrar um agrônomo Quichua, que sempre disse, nossa luta é epistêmica e política. Não é só política, é também um outro modo de pensar e de saber. Chama-se Luiz Macas, esse agrônomo Quichua equatoriano. Né? Olha a visão profunda que tem. Então, essa ideia de dominação da natureza é parte do problema. Não é? A própria ideia de desenvolvimento da sociedade urbana industrial, não é isso? Ou seja, o espaço urbano industrial é o espaço criado pelo homem, não é isso? O mundo rural ainda a natureza influi muito, então é um lugar do atrasado, não é isso?
Olha quanto preconceito que constitui a sociedade que a gente vive. Né? E o cerne é a ideia de dominação da natureza. E a ideia de dominação da natureza é uma ideia, sobretudo, machista, que atravessa todo o conhecimento que está estruturado na universidade. O machismo é uma condição epistêmica também. Não é de cuidar da natureza, é dominar a natureza. Eu não creio que eu, como homem, seja incapaz de ter uma matriz de pensamento de cuidado. Mas seria outra episteme, seria outra racionalidade, seria outra forma de se relacionar com o mundo. A ideia de dominação da natureza é uma ideia machista. E ela atravessa o conhecimento como um todo. A própria universidade está sendo escrita por quem escreveu o conhecimento científico que a gente tem? Foram brancos europeus de Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. A ciência está escrita por pessoas de 12% da população mundial. E detalhe, 12 não, né? Foi feito pelos homens desses 12%, portanto 6%. Como se o resto do mundo não pensasse. Então, a gente está precisando descolonizar o nosso pensamento. Essa é a universidade ocidental, que é a europeia, norte-americana, e a universidade ocidentalizada, que é a nossa, que reproduz a mesma estrutura epistêmica em qualquer lugar do mundo. Como se a gente não fosse visitar, por exemplo, Machu Picchu. Vai dar vergonha para a engenharia que a gente tem. Visitar, por exemplo, a arquitetura maia. Quem conheceu? Quem foi estudar isso? Levar a sério. Quem vai saber que a primeira universidade do mundo foi em Timbuktu, na África? Como dizem os africanos, não é isso? Parece que quem contou a história da caça foram os leões. Não foram os leões, foram os caçadores. Se os leões contassem a história da caça, a história era um pouquinho diferente. Porque eles foram caçados. Não é isso? Então, ele tem uma ciência, que é uma ciência contada pelos brancos. Né? Ou seja, uma ciência contada pelos brancos, machistas, e mais, pelos burgueses, que veem a natureza como sempre uma oportunidade de negócio. O que é negócio? Pega a palavra. Negócio é a negação do ócio. Ócio, negue o ócio da negócio. Por isso que quem está no ócio, vivendo a vida, é considerado atrasado. Tudo tem que ser rápido e veloz. Então, é uma ciência contada pelos burgueses, pelos brancos e pelos machos. Então, ele precisa, na verdade, tirar o racismo, tirar o machismo, tirar o capitalismo, que, na verdade, está levando a tudo que é dominado e a esse colapso que a humanidade está vivendo e o planeta está vivendo. Então, a gente não está diante de qualquer coisa, mas me parece que o pensamento crítico tradicional de matriz eurocêntrica, e quem já está entendendo o que eu estou falando sabe que eu também estou me referindo ao marxismo, também é parte do problema. E aí é uma provocação, porque eu sei que vários de nós aqui vimos do marxismo. Eu digo que o marxismo é necessário para fazer a crítica do sistema, mas nenhuma sociedade vai se construir a partir daí. O marxismo nos ajuda a fazer a crítica do capitalismo, o que é indispensável, hein? Não estou mandando jogar fora. Mas uma sociedade se constrói com outros valores. E quais são esses outros valores? Só convivendo com o povo e aprendendo com o povo. Não vai ser marxismo nenhum que vai nos ensinar isso. Agradeço e vamos para a parte do debate. Então, gostaria de agradecer muito ao professor Carlos Walter pela explanação, foi muito boa. E antes de passar a fala para a Mira, ela está louca para falar, segurando. Eu tenho uns repasse para fazer para vocês também, sobre os minicursos, tá, galera? Seguinte, o minicurso Sociedades Integradas e Sustentáveis, a partir da permacultura. O local vai ser na Sala Pitangueiras, aqui no Centro de Eventos, tá? Daí sobre o minicurso Plantas e Saúde, parece que a pessoa que ia ministrar o minicurso hoje não vai poder, mas amanhã está confirmado, tá? Daí, não sei como é que a gente faz para as pessoas que não vão ter minicurso, se quiserem ficar em outra,
Eu acho, não, acho que dá para a gente realocar. Já foi? Ah, tá. Não, então vocês já estão sabendo. A Punks e a Agricultura Urbana, confirmada amanhã. Dei um olhar sociotécnico sobre a formação do engenheiro. Vai ser no Teixeirão, CTC da elétrica. E os passes para Rio, isso é importante, galera. Tem que ouvir isso aí. Que eles vão ser vendidos aqui embaixo, tá? Aqui no centro de eventos, só que no andar de baixo, frente ao Banco Santander. Tá? Então tá. Agora feito os repasses, vou passar a palavra para a Mira. Tem que respirar para falar, né? Depois desse show que vocês deram aqui na frente, essas mulheres lindas, a fala da Ana, a fala do professor Carlos, instigante, provocador, o professor Carlos cutucou a onça com vara curta, né? No próximo Enedes eu faço um desafio para os homens e mulheres dessa sala. Eu quero fazer uma oficina de dança com as mulheres. Porque eu sou filha da guerra, eu sou mulher de origem palestina, e gostaria de fazer uma roda com essas mulheres. E eu quero também fazer meu depoimento, que eu me senti instigada por vocês, mulheres. Meu nome é Amira. E na engenharia financeira, eu fui humilhada, constrangida. Não me deixaram falar. E quando eu disse que o mercado de carbono era o pior que a capacidade humana poderia criar, me mandaram calar a boca, me perseguiram e me processaram. Quando eu disse que os instrumentos financeiros dessa dita economia verde era para fazer guerra, tragédia e miséria, mandaram eu calar a boca. Quando eu chamei os movimentos sociais, os movimentos ambientais para entender como funciona esse negócio chamado mercado de carbono, disseram que não tinha interesse nesse tema. Disseram que não queria saber dessa coisa porque não entendia de finança. Que isso era coisa do capitalismo, mas que não tinha condições de discutir. Aí um dia, o povo Runicuí, lá do Acre, me chamou para entender por que eles estavam sendo expulsos. Por que tinha uma lei chamada CISA do Acre que estava causando um processo extremamente perigoso junto às comunidades tradicionais e os territórios na Amazônia e nesse Brasil nas entranhas. E foram os povos indígenas que ouviram a Mirel Khalili falar. A palestra está lá no YouTube, na Universidade Federal do Acre. E nessa hora, eu meti meu quefi palestino nas costas e fui para a mesa de debate no Acre. E coloquei nas costas do grande líder indígena Ninauá Runicuí um quefi palestino, para dizer o seguinte, que nós, o povo palestino, era solidário com os povos indígenas, os povos tradicionais, as comunidades quilombolas, porque nós sabemos o que é isso. Nós conhecemos a essência desse jogo financeiro. Porque isso estão fazendo com os nossos irmãos na Síria, fizeram na Líbia, estão fazendo em todo o Oriente Médio. E nós sabemos o que é isso que está por detrás dessa engenharia financeira. Meu depoimento foi feito. O patriarcalismo não passarão. O machismo não passarão. O novo neoliberalismo também não passarão. E mulher na mesa desqualifica
E não haverá paz sem a mística feminina. Porque a mulher é portadora de útero e carrega numa barriga com água, durante 9 meses, uma vida. Por isso que a questão do meio ambiente só será sustentável se a mulher for protagonista, porque são elas as mais atingidas. São elas que vão para a linha de frente defender seus territórios e a vida, como se defende o seu filho na cria. E elas estão sendo assassinadas em Honduras, nos campos, nas florestas. Sem as mulheres como protagonistas, nós não conseguiremos sair dessa situação de insustentabilidade. Porque a mulher vai para frente independente de partidos, independente de poderes, independente de teorias, independente de doutrinas, independente de times de futebol. Ela vai porque ela sustenta, defende e gera vida. Professor, nós fundamos o movimento Mulheres pela Paz porque nós queríamos viver bem com os judeus, com os israelenses, mulheres árabes com judias, mulheres palestinas com israelenses, mulheres árabes com coletividade judaica. E nós temos plena consciência que isso não tem a ver com religião, que essa guerra não é religiosa, que não é étnica, que é puro empoderamento geopolítico militar no Oriente Médio por causa do petróleo e escassez de água. Onde não tem água, não tem economia. Onde não tem água, não tem vida. Você não consegue desenvolver absolutamente nada na ausência da água. E tem um discurso perigoso, confundindo conceitos e posições. Está se dando uma atenção enorme para mudanças climáticas, que é a causa, professor, não é a consequência. A consequência é o binômio água e energia. Mudanças climáticas é o fim da história, é a ponta do rabo do dragão. Não é a consequência. A causa está na raiz, e a raiz é o binômio água e energia. E tem um arquétipo feminino. Água é feminino, energia está ligada ao masculino, é um arquétipo que está na nossa memória ancestral no passado. Nas tribos africanas, nas tribos do Oriente, na história dos povos indígenas, que o professor abordou muito bem nas nossas origens. Por que os romanos queimaram Alexandria, a biblioteca, para desaparecer com a nossa cultura oriental? Nós somos povo pacífico, nós não somos povo de guerra. O Islã é pacífico, não é de Estado Islâmico Daesh, de guerra. Que insufla os nossos jovens, leva os nossos jovens ao desespero e cooptam os nossos jovens para praticar atos terroristas. Mas ninguém vai descobrir por que o jovem foi fazer isso. Se discute o que o jovem fez, não por que ele fez. E é isso que a gente precisa mudar, essa mentalidade que elimina a origem da nossa história, da nossa cultura, a nossa sociedade matriarcalista. A história dos nossos núcleos africanos, da mãe africana, da mãe indígena, da nossa origem. Que a nossa origem latino-americana é mestiça, é colorida e tem a força feminina. E eu acho que é isso que sintetiza a discussão sobre o que é sustentável e o que é insustentável. Porque eu não posso viver num mundo onde a minha identidade está sendo aniquilada e é insustentável. Eu não posso me sentir parte de um processo na qual a minha história foi eliminada. O arquétipo, o estereótipo do terrorismo que paira sobre a cabeça do povo palestino é o arquétipo mais forte que está aí na mídia hoje. Né? E esse processo é um processo difícil. E isso está sendo experimentado na América Latina como um futuro laboratório geopolítico, militar, principalmente na Amazônia. Porque a região da Amazônia, da Panamazônia, não só a Amazônia brasileira, é rica em petróleo, água, biodiversidade, minério.
E energia alternativa, é claro. E nós temos sol 355 dias por ano. A América Latina tem sol 355 dias por ano. O que não acontece na Europa, nem no leste europeu. Não se enganem com conceitos vazios e falsas soluções. Aquele que criou o problema não é capaz de resolver o problema, porque ele está envolvido no seu próprio processo de confusão mental. Nós temos que voltar para o começo do problema. O minério, o petróleo, a água, o bem natural, o recurso natural, nem vou falar recurso, porque essa palavra recurso é da engenharia. Do direito é bem comum, bem de uso público, artigo 225 da Constituição. O governo não é proprietário do bem comum, o governo é tutelador do bem comum. Então, quando vender a Vale, não vender a Vale Indústria, vender o que estava debaixo da terra, que é seu, que é seu, que é seu. Esse minério que estão exportando é seu, é seu, é seu. O lucro está com eles, mas você é proprietário porque você é cidadã brasileira. Se nós, o povo brasileiro, se o povo proprietário do bem comum, do ouro, do petróleo, da água, decidir que cada minério, cada grama de minério, cada gota de petróleo tem que ficar debaixo da terra, que sua vontade soberana seja cumprida. Porque isso já não gera mais emprego há muito tempo e nunca gerou. Nunca gerou. Se você estudar a mineração do apartheid na África do Sul, você vai entender porque a engenharia social foi instituída na África do Sul, incentivando guerra entre tribos de boeres e africanders, para poder controlar o ouro africano. E o mesmo método de mineração é o método que nós usamos ainda no Brasil colônia, na nossa América Latina. O apartheid na África do Sul foi resultado da ganância pelo ouro africano. Não tinha nada a ver com questão racial. Pelo contrário, era a riqueza da África que incomodava e que queria e que chamava a atenção da Inglaterra, que é a maior produtora de ouro do mundo e nunca produziu uma grama em seu território. E se nós formos estudar todas as histórias dos minérios, do ouro, da água, da energia, nós vamos chegar à conclusão de que nós estamos sendo manipulados por um jogo financeiro internacional. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Eu dei meu presta atenção, lasquei meu chá de abre-olho, e como uma boa mulher palestina eu me retiro. Obrigada. Então, queria agradecer, né, não só a Mira, mas todos, mas especialmente a Mira, pela ótima explanação. Então, agora vamos abrir para o debate, né? Acho que... Só um detalhe. Eu quero fazer uma frase de Marx, porque a interpretação de Marx também pode ser enviesada tanto pela esquerda quanto pela direita, por favor. Só uma frase de Marx. Eu quero terminar com uma frase. Pode pôr só na minha tela. Você quer colocar na tela toda? Põe na tela toda. Tá? Se conseguir. Não, dá? Não, eu vou ler. Depois isso vai ficar disponível para vocês. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor. É esse o caso quando sua utilidade para o homem não é mediada por trabalho. Assim, o ar, o solo virgem, os gramados naturais, as matas são cultivadas e etc. Não cultivadas. Uma coisa pode ser valor, pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser mercadoria. Quem com seu produto satisfaz na sua própria necessidade, cria valor de uso, mas não mercadoria. Para produzir mercadoria, ele não precisa produzir apenas valor de uso, mas valor de uso para outros, valor de uso social. Karl Marx, página 88, Capital.
Bom, acho que a gente tem bastante tempo para discussão agora, né? Agora 11h44. Enfim. Daí eu acho que vamos fazer blocos de perguntas, né? Acho que 5 pessoas podem vir aqui na frente para fazer as perguntas, pode ser? Tu acha melhor? Bom, pode ser. Ou também teve a proposta aqui, a Andressa nos falou de ir levando os microfones também, mas enfim, a galera que já está aqui daí já fala. Bom dia. Bom dia, meu nome é Clécio, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu queria só ressaltar aqui algumas falas. Primeiro da Ana, que ela ressaltou os impactos sobre a saúde mental dos moradores de Mariana e que muitas vezes isso levou eles a tentativa de suicídio e essas coisas. O professor Carlos também falou uma frase que me impactou muito, que foi: até os deuses estão poluídos. E a professora Mira, enfim, me contemplou completamente no que eu queria falar, de que, tipo, muitas vezes a gente só foca no impacto ambiental, mas esquece dos impactos sociais, dos impactos sobre a comunidade. Porque todos esses impactos, todos esses desastres, na verdade, trazem um impacto social da perda da identidade de um povo, da retirada do lar das pessoas, como foi o caso de Mariana, e esquecem da construção de um povo que existiu ali. A gente esquece da perda do modo de viver dessas pessoas, a perda dos deuses, de seus deuses que estão poluídos agora. E como quantificar isso? Como a gente pode quantificar um impacto sobre uma população? Como a gente pode quantificar o quanto da sua identidade cultural foi perdida? E como a gente vai conseguir sanar isso? Quem vai ser responsável por isso? É só isso que eu queria deixar mesmo para reflexão. Bom dia, eu sou Felipe, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria fazer uma pergunta para o professor Carlos Walter, a partir da reflexão que ele trouxe, que eu achei muito importante essa percepção, né, de que os caminhos que a gente pretende construir tem que estar muito embasado na nossa realidade, nas nossas culturas, e particularmente essa coisa da relação com a natureza, né, que também vem muito dos indígenas. Eu queria um pouco ouvir sua opinião sobre como é que se avalia algumas iniciativas, né? Acho que particularmente, eu diria, Equador, Bolívia, que começam a inserir um pouco, né, a questão da natureza, da Pachamama, do bem viver, né? Então, acho que começam a colocar isso na agenda política, mas, ao mesmo tempo, a gente vê conflitos porque estão também subjugados ao sistema capitalista. Então, né, os projetos extrativistas no Equador são questões de conflito do Rafael Correa com os indígenas, mesma coisa do Morales com os indígenas na Bolívia. Então, tem-se uma tentativa de inserir isso no debate, mas, ao mesmo tempo, tem o problema, né, do desenvolvimento. Então, como é que você avalia assim, esse contexto? Bom dia, pessoal. Meu nome é Paula Guedes, eu sou aluna de Engenharia Mecânica da UFRJ, sou do Centro Acadêmico de Engenharia e do Movimento de Mulheres Olga Benário. A gente falou de desenvolvimento sustentável, né, de expropriação de terra, remoções, de concentração de renda, mas quem que são essas pessoas que estão sendo afetadas por esse desenvolvimento sustentável? Hoje, 70% das mulheres